Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 17 de janeiro. A atividade econômica avançou 0,10% na passagem de outubro para novembro, de acordo com o IBC-BR do Banco Central, indicador semelhante a um PIB mensal. O resultado foi superior ao previsto pelos analistas de mercado, que esperavam queda de igual magnitude diante do desempenho negativo dos setores industrial, varejista e de serviços. Assim, ao menos parte da surpresa altista pode ser atribuída à revisão baixista dos dados de outubro. Por hora, os indicadores conhecidos até o momento apontam para alta de 0,4% do PIB no quarto trimestre de 2024. No início deste ano, a safra recorde de grãos deve impulsionar a atividade econômica, mas esperamos alguma moderação gradual dos investimentos e do consumo das famílias em meio ao ciclo de aperto monetário. Nos Estados Unidos, a atividade varejista cresceu 0,4% em dezembro, inferior ao previsto. A maioria dos segmentos avançou no período, com destaque para móveis e vestuário. Em contrapartida, os serviços de restaurantes e bares que integram a pesquisa caíram 0,3%. Esperamos que a resiliência do mercado de trabalho resulte em uma desaceleração mais suave do consumo norte-americano neste ano. O mercado monitora hoje a divulgação do resultado da produção industrial do mesmo mês. Vale lembrar que o setor tem apresentado menor dinamismo que o comércio. Os retornos das Treasuries tiveram baixa na sessão de ontem, reagindo também aos comentários do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que afirmou que uma redução dos juros nos Estados Unidos em março não pode ser descartada, caso os dados cooperarem. O alívio na tensão geopolítica no Oriente Médio também trouxe apetite ao risco, e os resultados de instituições financeiras norte-americanas impulsionaram os índices das bolsas de Nova York. O dólar teve desempenho misto em relação a outras moedas. Contra o real, a moeda dos Estados Unidos se fortaleceu em um dia de reversão parcial da melhora dos ativos brasileiros verificada nos últimos dias. A curva de juros local abriu e o Bovespa caiu mais de 1%. Divulgada ontem, a ata da última reunião do Banco Central Europeu mostrou preocupações dos dirigentes com o crescimento econômico da zona do euro. Na decisão de dezembro, alguns dirigentes consideraram a opção de um corte maior nas taxas, de 0,5 ponto percentual ao invés da redução de 0,25 ponto percentual realizada. O comitê ponderou se a situação atual da economia europeia poderia pesar sobre a inflação a ponto de trazê-la para abaixo da meta de 2%. Por outro lado, a decisão de um corte mais modesto se justificou por uma percepção de que o gradualismo no afrouxamento monetário seria mais apropriado, dado que o processo de moderação da inflação até a meta ainda não foi concluído e que o mandato da autoridade monetária é de estabilidade de preços. Os integrantes do ECB consideraram também que há fatores estruturais para a fraqueza da economia que a política monetária não poderia endereçar. Assim, a instituição reforçou que segue dependente de dados para as próximas decisões de juros, mas que considera mais uma redução na decisão deste mês. A inflação na zona do euro, cuja leitura final foi divulgada nesta manhã, encerrou o ano a 2,4%, em linha com o previsto. O núcleo do indicador subiu menos que o esperado, ao acumular alta de 2,5% ante expectativa de 2,7%. E o IGP-10 no Brasil, apresentado há pouco, teve alta de 0,53% em janeiro ante dezembro, ritmo mais lento que o observado no mês anterior. Algumas commodities agropecuárias, como soja, bovinos e leite, puxaram a inflação ao produtor para baixo, contribuindo para a desaceleração. Em 12 meses, o IGP-10 tem alta de 6,7%. Durante a madrugada, os dados de atividade na China surpreenderam positivamente, impulsionados pela antecipação de exportações diante dos temores de novas tarifas pelos Estados Unidos, pelos estímulos à economia e pelas compras internas por conta do feriado do Ano Novo Lunar, que será mais cedo em 2025. O PIB do quarto trimestre avançou 5,4% na comparação com o mesmo período de 2023, superando a estimativa de alta de 4,9% e levando o governo a cumprir sua meta de crescimento do PIB em 2024, com elevação de 5% no ano passado. O resultado foi favorecido pela forte surpresa altíssima com a produção industrial em dezembro, ante o mesmo mês de 2023, e também das vendas do varejo. Apesar do melhor desempenho no curto prazo, as incertezas em relação à política externa dos Estados Unidos são riscos ao crescimento ao longo deste ano, e novas medidas serão necessárias para o cumprimento da meta de crescimento da China. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem.